Ok, aqui estamos nós de novo com o Pentateuco, nesse nosso segundo encontro, essa segunda vinhetinha que nós estamos passando para vocês, mais uma pequena porção aí da Torá, se falando de Pentateuco. Então a própria palavra Pentateuco, como nós falávamos no vídeo anterior, ela surge da palavra hebraica Torá, né? No grego, Pentateuco, o próprio nome já vai nos indicar isso, penta nos lembra cinco, né? Lá atrás, quando o Brasil tinha sido 5 vezes campeão, então pentacampeão. Penta, lembra então, portanto, a palavra cinco. E quando nós falamos de teuco, nós estamos falando, na verdade, de livros ou tomos. É a forma, então, em que nós estamos trabalhando, que a Bíblia trabalhava, com rolos. Dessa forma, nós temos aqui para mostrar para vocês, então, o que seria um tomos. Então, nós temos aqui um rolo da Bíblia, aqui um rolinho da Torá, que seria o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, dessa forma aqui, que então nós teríamos os escritos, onde teríamos para cada um dos livros um tomo, um rolo como esse, para que se pudesse fazer a leitura daquela porção da palavra de Deus. No caso, Pentateuco. Então, 5 livros, 5 rolos, 5 tomos que estão incluídos dentro de uma porção da Torá como essa, que é a que nós apresentamos aqui para vocês. Muito bem. A palavra Pentateuco, ela não é uma palavra que era utilizada desde o início da nossa era cristã, do nosso começo do cristianismo. A palavra Pentateuco, portanto, não existe lá na raiz da igreja ou mesmo lá atrás, quando a Bíblia ela passa a ser formulada, ou quando ela é terminada. Essa palavra ela vai cair no uso, ela vai ganhar a graça realmente no nosso mundo bíblico litúrgico a partir do segundo século dentro do cristianismo, da era cristã. Aí que ela passa a utilizar do grego essa palavra, por conta dos cristãos que estão entrando na igreja, no mundo da igreja, e a língua da igreja nesse intermédio passa a ser, portanto, o próprio grego, que era a língua do comércio. Nesse sentido, nós vamos adotar a linguagem grega, que é trazido para nós depois no nosso universo latino. Portanto, se a gente fala desses 5 primeiros livros na Bíblia, como que nós trataríamos deles? Qual seria o nome que nós chamaríamos, que nós daríamos? Qual foi o nome que foi dado pelos escritores judeus a essa porção da Torá, a esses 5 primeiros livros da Bíblia? Pois bem, é isso que nós vamos tratar nesse instante. Em hebraico, os livros da Torá são nomeados com as primeiras palavras importantes de cada livro. Nós pegamos essas palavras e vamos depois trazer para o grego e latinizar elas. Mas no hebraico não era assim que era escrito. Então, na nossa versão utilizada hoje, nossa versão cristã, nós estamos utilizando a tradução grega da Septuaginta, que vai dar títulos referentes ao contexto dos livros. Como que isso acontece? Muitas vezes, como nós fazemos também com os filmes, com os cinemas hoje, né? Nós temos um título de um filme que é escrito previamente em inglês, mas quando se vai nomear isso no Brasil, muitas vezes a tradução não cai muito bem dentro da nossa língua, não tem muito a ver com o que a história nos diz. E nós, partindo dessa concepção grega, nós costumamos a fazer uma tradução, portanto, nós fazemos um arranjo, nós nomeamos o filme de acordo com aquilo que ele está querendo dizer e não com o título original em que ele foi criado. Com relação à Bíblia, a mesma coisa. Nós utilizamos, portanto, essa forma grega de estar nomeando com relação àquilo que o livro se refere, não com o nome em que ele foi escrito. Já no hebraico, não. Se utiliza uma outra forma, que é pegar a primeira palavra ou a primeira palavra importante dentro do livro. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora, nesse instante, quando nós pegamos aqui a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Então vamos lá. Aqui com a nossa Bíblia Hebraica Stuttgartense, nós pegamos aqui o primeiro livro da Bíblia e vamos ver o que é que está escrito aqui, logo no primeiro versículo. Primeiro no versículo nós vamos encontrar a palavra Bereshit, no princípio. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A palavra mais importante, ou a primeira palavra mais importante que aparece logo aqui no início da Bíblia hebraica, é Bereshit.
preposição bet, no, reshit, princípio, início. Então é essa palavra que nomeia o primeiro livro da Bíblia no hebraico, Bereshit, no princípio. Essa é a tradução que nós poderíamos dizer, no princípio. Quando nós pegamos esse mesmo livro e vamos pegar na nossa versão da Septuaginta, na versão latina, abrindo lá no nosso capítulo 1, no primeiro versículo, nós vamos ter a palavra traduzida no princípio, mas o nome do livro vai ser mudado, portanto, para Gênesis. Por quê? Porque narra, aqui nessa história, vai se narrar a origem das coisas, a origem de tudo. Por isso, no grego, se preferiu ficar com o significado, ou melhor dizer, sobre o que fala o livro, e não com o título que foi colocado como no princípio. Então, acredito que dessa forma fique fácil para que todos nós consigamos compreender. Então, qual que é a grande diferença? Nós temos aqui no hebraico, portanto, Bereshit, no princípio, que seria o nome do livro, já no hebraico, e no grego utiliza-se, portanto, a palavra Gênesis. Gênesis, a origem, porque trata das origens do mundo, da humanidade, da origem do próprio povo de Israel. Já quando nós pegamos o segundo livro, partindo novamente aqui da Bíblia Hebraica, Stuttgartensia, nós vamos pegar e logo no começo, aquilo que nós traduzimos por Gênesis, ou por Êxodo, aqui nós vemos que vai estar escrito Ve'eled Shemot Bnei Israel, ou seja, tem um nome completamente diferente. Nós encontramos aqui escrito, portanto, Shemot. E o que quer dizer Shemot? Shemot vem da palavra Shem, ou Shem. Shem, o nome. Hashem, portanto, o nome. Quando o povo de Israel se refere a Deus, utiliza muitas vezes essa partícula para dizer Ha, o, Shem, o nome. Quando nós pegamos Shemot, nós estamos dizendo, portanto, nomes, ou seja, estamos utilizando o plural. Dessa forma que nós encontramos aqui. Enquanto que na Bíblia hebraica, portanto, se trata de nomes, os nomes, porque é o que estava logo no início escrito, as palavras mais importantes ali, no nosso livro da Bíblia Septuaginta, nossa tradição Septuaginta, nossa tradição católica cristã, utilizamos a palavra êxodo, ou êxodos, que seria saída, alusivo à saída de Israel do Egito. Então esse é o termo que nós estamos tratando. Muito bem, dando seguimento então, quando nós falamos aqui então do terceiro livro dessa porção do Pentateuco, o livro que nós temos na nossa tradição cristã católica da Septuaginta, ele é conhecido como Levítico, Leitikon no grego. Refere-se ao número central das leis e ritos levíticos sacerdotais. Entretanto, quando nós pegamos na Bíblia hebraica, nós vamos ver que está escrito a palavra Vaikra el Moshe Veidaber Adonai, que vai se dizer e chamou Moisés, dizendo o Senhor, ou seja, e chamou. O nome, portanto, seria traduzido, melhor tradução seria e os chamou o Senhor os chamou. E no caso, na nossa tradição, vai ser utilizada como Levíticos. Como nós pegamos o quarto livro, nós vamos ter no hebraico a palavra Bemidbar. Bemidbar. B, nós já falamos assim como acontece lá no Bereshit, no primeiro livro do Gênesis, traduzido para nós como Gênesis. Agora, a partícula B, ela vai indicar, portanto, no Midbar. Midbar é o deserto. Então, no deserto seria o nome desse livro, o quarto livro, em que nós vamos chamar do livro de Números, que no grego se leria aritmoi, devido aos censos que são mantidos nesse livro. Então vejam só, nós utilizamos os nomes gregos
porque esses nomes se referem ao que está sendo falado dentro do livro e não ao título do livro em si, que é dado pelos judeus. E o último, mas não menos importante, no hebraico nós vamos ter o Devarim. Devarim, palavras. Dabar é a palavra, Devarim, palavras. E nós vamos traduzir isso, segundo o grego, por Deuteronômio, que seria segunda lei. Deuteronômios é entendido como uma nova lei dada em Moabe, que viria a completar a lei do Sinai. Então seria uma nova lei para poder completar aquilo que já havia sido transmitido a Moisés lá no Sinai. Então essa é um pouco da origem do nome, dos nomes que nós vamos utilizar dentro desse Pentateuco, para esses cinco livros, para essa pequena porção aí da Bíblia, que é uma das maiores porções aí da nossa Bíblia, né? Com isso, nós vamos ter, portanto, 5 livros distintos de épocas e tempos diferentes, que falam de coisas diferentes, que se intercalam, se relacionam. E é disso que nós vamos falar no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Nesse vídeo, nós vamos ficar por aí, os comentários vocês podem deixar por aí, aquilo que puder melhorar na nossa aula. Estamos aí começando esse trabalho, algo que era feito em sala de aula e que agora, por conta do coronavírus, temos que fazer então via transmissão. Que possamos ir tirando as nossas dúvidas e nos ajustando, e através das perguntas vamos tentar fazendo as respostas. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.